Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a evangelista Adriana Leodoro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, ainda que se levante um exército contra você, você tem o general de guerra que pelejará pela sua causa. Amém? E começa mais uma palavra do meu coração para o teu coração. A palavra que o Senhor brada se encontra no livro de Salmos 105, verso 17. Mas enviou um homem adiante deles, José. Foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés, com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço, até se cumprir a sua predição. Queridos, a história de José é uma história bem conhecida, uma história linda. A trajetória de José começa quando José teve um sonho. E eu quero dizer para você, querido, que os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Antes do sonho nascer no seu coração, ele nasceu no coração de Deus. E então Deus te revela os sonhos, te revela o propósito e o projeto que ele tem para a sua vida. E muitas vezes nós achamos que alguém vai se alegrar conosco, com nossos sonhos, e contamos. Ali José contou os seus sonhos para os seus irmãos, e nasce a inveja, nasce a perseguição, porque os irmãos de José não aceitaram que eles se curvariam diante deles. Querido, os propósitos do Senhor muitas vezes tem que ficar guardado em segredo. Aquilo que o Pai tem te revelado, aquilo que o Pai tem te mostrado, é necessário guardar somente entre você e Deus, Deus e você, até que chegue o momento de ser revelado. Mas aqui começa a trajetória de José. O Senhor estava usando os irmãos de José para direcionar José para o propósito. Ali eles estavam pensando que estava acabando com a chamada, acabando com os sonhos de José. Mas não, eles estavam encaminhando José para que viesse se cumprir aquilo que Deus tinha revelado para José. Mas enviou um homem adiante deles. José foi enviado adiante deles, querido. Machucaram-lhe os pés, prenderam-lhe o pescoço. Muitas vezes os teus pés estão sendo machucados, estão lhe prendendo o pescoço. E você não entende. Quanto mais Deus te revela o propósito que Ele tem para a tua vida, mais dores, mais aflição você passa. E você não está entendendo o porquê e o para quê de tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento. É porque você tem uma chamada. E essa chamada, querido, é necessário ser refinado nas aflições, refinado no deserto, a qual o Senhor nos coloca. Agora você imagina quanto tempo José teve para ficar ali imaginando: eu vou me vingar dos meus irmãos, eu vou me vingar porque eles me colocaram nessa situação. José estava ali, trancafiado no calabouço de Faraó. Quanto tempo, quanta oportunidade ele teve para tramar a sua vingança. Mas, ao invés disso, ele adorou e bendiz o nome do Senhor. E quantas vezes, querido, no meio da luta, começamos a dizer: a culpa é do pastor, a culpa é da irmã, a culpa é do esposo, a culpa é do filho. Não, querido, o Senhor está te conduzindo. É o Pai que está permitindo você viver essa situação. Por quê? Porque a experiência é história. Você não precisa procurar o deserto. Deus se encarrega de levá-lo até lá. Tem deserto, querido, tem prova que nós procuramos com as nossas próprias mãos. Deus diz não, você diz sim. Deus diz sim, você diz não. Agora, quando é o Senhor quem está te conduzindo, Ele te conduz e você chega no caminho. José foi conduzido pelos seus irmãos, aqueles que acharam que estava acabando com a história dele, que ele não iria mais sonhar, mas era um propósito, um projeto do Senhor, para que viesse se cumprir o sonho de José, aquilo que Deus revelou. Às vezes nós olhamos e falamos: tantas pessoas progridem, tantas pessoas avançam, e parece que a minha história, os meus projetos, os meus sonhos estão estacionados, não vai para frente. O que está acontecendo comigo? Querido, há um tempo de espera.
há um tempo de passar por esse deserto, passar por essa situação. Eu não sei se é o deserto da solidão, se é o deserto da calúnia, da perseguição. Eu não sei qual o deserto que você está atravessando, mas o Senhor está te refinando. Não se esqueça, José foi machucado-lhe os pés com corrente e com ferro prenderam o seu pescoço, machucaram-lhe os pés. Querido, os machucados não são para nos matar, as feridas não são para nos machucar, para nos matar, mas para nos fortalecer na presença do Pai. É para nos refinar e entender que a vingança não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus Cristo, que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Basta ficar na posição e deixar o Espírito Santo te conduzir, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus, maiores do que os seus, e permitir que o Pai cumpra o propósito dele na nossa vida. Porque muitas vezes o Pai está nos revelando, nos ensinando, nos mostrando, e nós queremos viver os nossos propósitos, queremos viver as nossas escolhas. Querido, se José ficasse alimentando a vingança, a ira, o ódio naquele calabouço, o que seria de José? Muitas vezes estamos num calabouço e o que nós temos alimentado diante dessa situação? Quais são os sentimentos que você está alimentando, querido, na travessia deste deserto? Sabe quem está te caluniando, te perseguindo? Tem hora que nós falamos isso é o inimigo. Não, querido. Tem momentos que a mão de Deus permitindo, usando para nos forjar, nos refinar, ficar vaso de honra. Querido, o Senhor quer fazer de você um vaso de honra. Nós somos vasos de honra na presença do Senhor. Mas para chegar ao ponto de ser um vaso de honra, o barro, ele tem que ir para o fogo. E é no fogo, querido, que ele se revela. Se tiver alguma impureza, aquele barro ele vai estourar, vai rachar e não vai prestar. E assim somos nós. É no meio das aflições, da adversidade, que revelamos o nosso verdadeiro caráter. Acalma o teu coração, creia, o melhor de Deus está por vir. Essas feridas do percurso vai ser cicatrizada, vai ser história para você contar, testemunho para você edificar outras vidas. Assim como José, querido, foi honrado. Tem honra chegando para você, tem honra chegando para a tua casa. Amém? Receba essa palavra do meu coração para o teu coração, lembrando sempre, até aqui nos ajudou o Senhor, e um excelente final de semana. Amém.